Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Hoje vamos conversar sobre o desenvolvimento pessoal e de organizações. Vamos falar com a Carolina Fioravante, que é coach certificada em Wake Up Coach, Coaching Professional e em processo de certificação Coach Trainer pela International School of Professional Coaching. Você atua com coaching, mentoring, consultora, além de realizar palestras e treinamentos sobre os mais diversos assuntos relacionados à liderança, planejamento estratégico, gestões de equipes eficazes, vendas e coaching. E é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e acumulou aí toda a sua experiência profissional em empresas privadas. Boa tarde, Carolina. Seja bem-vinda. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Comece explicando para os nossos telespectadores o que é coach. O coach é uma metodologia que ajuda a pessoa e as empresas a saírem do estado atual que eles estão e definir objetivos inteligentes e também desenvolver atitude para que eles possam alcançar esses objetivos. E como você avalia o papel do coach hoje no tão vasto e disputado mercado de trabalho? Olha, o coach ele traz um empoderamento, né, das pessoas, então ele traz uma humanização do líder. A partir do momento que ele desenvolve o autoconhecimento, ele também gera o autodomínio dos profissionais. Então eu acredito que o coach ele vem crescendo muito, aqui em Natal também é uma tendência do mercado. E eu acredito que ele veio para ficar, não é um modismo. Justamente porque os avanços tecnológicos, eles fizeram com que haja não digo um excesso, mas haja muito mais informação do que havia antigamente. Então as pessoas acabam também ficando um pouco sem saber o que fazer, né? E como fazer. E o coaching traz esse realinhamento do profissional com o que é realmente importante para ele. E aí quando a gente descobre o que é importante para a gente, fica muito mais fácil definir nossos objetivos e conquistá-los. Isso é uma ferramenta moderna, né? Tem a ver com psicologia, comunicação. Isso. E com superação de dificuldades pessoais. Isso. O coaching ele é multidisciplinar, né? Então a gente traz alguns aspectos da psicologia positiva e humanista. Ele traz algumas ferramentas da administração para desenvolvimento de metas, plano de ação. E ele também traz uma espiritualidade, sem religião, claro. Não existe dogmas. E é por isso que o coach também ele está se disseminando de forma tão rápida e tão intensa, porque por não haver dogma, ele consegue ter uma linguagem universal. Então, da mesma forma que você consegue lidar com a cultura do Brasil, de Natal, você consegue lidar com a de São Paulo, você consegue lidar com a de outro país. Então, ele vai de uma maneira uniforme, conquistando as pessoas e as empresas do mundo todo. Bacana. Carol, hoje as empresas estão montando boas equipes, né? Cada vez mais com uma gestão de pessoas integrada. Como é que é isso? Olha, hoje o mercado está cada vez mais competitivo, né? As empresas descobriram que fazer ações de fidelização com o cliente, inclusive o cliente interno, que é o colaborador, já não tem tanto efeito. Então, valorizar o desenvolvimento da liderança e o desenvolvimento da equipe é quem vai fazer a diferença. Porque você pode ter excelentes processos, você pode ter excelentes bases tecnológicas na sua empresa para te apoiar. E, inclusive, ter muito recurso e um excelente fluxo de caixa. Mas se você não tiver pessoas para conseguir ter um bom resultado e integrar todos esses setores da empresa, com certeza isso vai afetar o seu resultado negativamente. E há pessoas e pessoas. Há como uniformizar um padrão ideal de servidor daquela empresa, daquela organização? Não, eu acredito que não exista um padrão, né? Existam valores uniformes. Eu acredito que a cultura da empresa você tem que disseminar de uma forma positiva e que os líderes consigam não só absorver, quanto replicar. E esses valores eles têm que ser compatíveis também com os valores pessoais, né? Então, assim, você não vai conseguir trabalhar numa empresa que tem valores muito diferentes dos seus. Pelo menos não vai conseguir trabalhar na sua melhor versão, né? Com todo o potencial que você possa ter. Bacana. Qual a importância do papel do líder nos variados segmentos? Olha, eu não sei se é porque eu já trabalhei como líder muitos anos. Eu acho que o líder é totalmente importante. Ele é não só importante quanto responsável
por ajudar a empresa e as pessoas que estão sob sua responsabilidade a realizar seus objetivos. Então, ele tanto ajuda a empresa a realizar os seus objetivos corporativos, quanto ele deve ser responsável por ajudar aquelas pessoas que estão na equipe dele a atingir seus objetivos pessoais, porque é assim que um ajuda o outro. Eu acredito muito na política do mais mais. E o líder, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que saber exatamente o que é importante, porque motivar a equipe, né? A palavra motivação vem de motivo para agir, né? É o motivo da ação. Então, o líder, ele tem que ter a sensibilidade de encontrar o que é que motiva aquela pessoa, o que é que a faz produzir mais. E implantar e jogar essa sementinha, regar e cultivar diariamente. Eu falo que a principal pergunta que um líder deve fazer diariamente é: eu gosto de trabalhar com gente? Porque se ele não gostar de trabalhar com gente, uma hora isso vai pesar. Né? Essa responsabilidade vai pesar. Qual é o perfil do líder hoje aqui das empresas e organizações aqui de Natal, do Rio Grande do Norte? E qual a importância desses líderes virem a ter acesso a coach, né? Olha, depende muito do segmento da empresa, né? O normal, por exemplo, no varejo, são pessoas que... O varejo é um segmento bem cansativo de se trabalhar. Então, assim, o normal do varejo são pessoas que começaram no operacional, às vezes um estoquista, vendedor, etc. E essa pessoa acaba, dentro da sua carreira, chegando a ser o gestor da loja. Então, muitos desses líderes talvez precisem também alinhar competências, não só de liderança, mas também como de gestão, para poder facilitar o seu trabalho. Eu sempre acredito que o melhor benefício do coaching é o autoconhecimento, não só do líder quanto corporativo, ou seja, aonde eu preciso melhorar, onde é que eu preciso, quais são meus pontos fortes, quais são as oportunidades de melhoria para chegar nos meus objetivos. Então, de uma maneira geral, o coaching traz esse benefício para as empresas, definir e delimitar qual é meu estado atual. Né? Definir e delimitar qual é o estado onde eu quero chegar, quais são minhas metas, meus objetivos. E aí, a partir dessa consciência de quais competências eu tenho hoje, definir ações que vão realmente potencializar os meus resultados. Fala um pouco de como é esse processo de trabalho do coach. O coaching, a primeira etapa da metodologia é a que a gente chama de focalização. É justamente focar. Qual é o meu objetivo? Ele tem que ficar muito bem definido. Porque se a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho é válido. É o clássico da Alice no País das Maravilhas. E realmente essa parte de focalização talvez seja uma das mais importantes. Se o cliente ou a empresa não definir exatamente qual é o seu objetivo, a gente não consegue iniciar um processo de coaching. Depois vem a parte da conscientização, que é o que é importante para mim? Quais são meus valores? Né? Por que esse objetivo é importante para mim? Porque existe o retorno financeiro, mas o que quer dizer esse retorno financeiro? Eu quero ganhar X por mês, mas isso significa o quê? A minha subsistência é um status? É uma forma de eu conseguir alcançar meus sonhos? Então, o que é esse objetivo para mim? A gente define na parte da conscientização. Depois vem a parte da responsabilização, que é você entender que você tem recursos ilimitados para alcançar os seus objetivos. Então, você elimina algumas crenças negativas do tipo, não dá porque minha família não me apoia, ou não dá porque meu chefe não me reconhece. Todas essas crenças limitantes, elas vão sendo eliminadas e a pessoa passa por um empoderamento. Eu tenho recursos ilimitados. Quais alternativas eu tenho para chegar no meu objetivo? E aí, ao final, depois da fase de responsabilização, vem a fase do comprometimento. Porque se eu descobrir o que eu quero, o tanto que isso é importante para mim, que eu tenho recursos para fazer isso... E não fizer nada. Eu tenho que estar comprometido com as ações que eu defini. Verdade. Essa palavra empoderamento está bastante utilizada hoje. Ela surge dentro desse processo de coaching. O que vem a ser empoderamento na prática? Quando você elimina os não possos, né? Tem inclusive uma frase que diz, de Confúcio, que fala, aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode, ambos têm razão. Então, aquele que diz que pode, ele elimina crenças limitantes. Eu só posso fazer se eu tiver dinheiro, eu só posso fazer se eu tiver tempo, eu só posso fazer se alguém me apoiar. Quando você elimina essas crenças limitantes, você encontra recursos. Você encontra recursos disponíveis em você mesmo ou ao seu redor, mesmo que seja um fator externo. E isso traz muito poder, porque você parte para agir. Se você tirar essa prisão que você mesmo construiu, com os não possos, né, não consigo,
aí você tem poder. Ok, Carol, você falou um pouco já, mas vamos falar mais. Você atua em quais vertentes do empreendedorismo, né? E você trabalha também realizando workshops e palestras, né? Isso. Quais os benefícios? Olha, participar de um workshop, geralmente uma vivência, uma experiência de 3 a 4 horas, é justamente, primeiro, conhecer um pouco os conceitos. Né? Quais são os conceitos do coach. E depois a gente aplica as ferramentas. Então, eu dou as ferramentas para aquelas pessoas e a gente aplica durante o workshop. Então, isso é importante porque a pessoa ela leva a ferramenta com ela, não fica comigo. Então, as tarefas e os exercícios, elas podem fazer em qualquer momento que ela ache necessário. Tem muito a ver com o empreendedor, porque está tendo, não só as empresas estão começando a ter um conceito que chama intraempreendedor, que é fomentar o empreendedorismo dentro da empresa, que seus colaboradores queiram trazer inovações para a empresa. Então, e também tem o conceito do empreendedor ver isso como uma carreira e cuidar dela. Né? Porque abrir um negócio próprio, ser dono, ser seu próprio chefe, tem que ter um objetivo. E aí não pode ser desassociado com o conceito de carreira. Bacana. E isso tudo você capta nessas palestras e workshops que você realiza. A gente aplica as ferramentas de coaching com as pessoas, né? Mesmo que não dê tempo para fazer todas as ferramentas profundamente, eles entendem o que é que eles têm que fazer e eles fazem em casa e eu fico total disponível caso alguém queira entrar em contato, não conseguir, quero ajuda, etc. E qual o tempo ideal para um treinamento completo? Um workshop, para mim o ideal seria um dia todo. Um dia todo. Isso, para aplicar em torno de 4 a 5 ferramentas. Não falo de um workshop, de um treinamento, de um atendimento de coaching, por exemplo. Vai depender muito do objetivo da pessoa. Eu tenho um programa de desenvolvimento gerencial que ele já está há 3, 4 meses, que é um pouco mais complexo, porque ele alinha conhecimento com sessão de coaching, então são 8 módulos, e também tenho programas de desenvolvimento de liderança que são feitos em 10 encontros. Então vai dar umas 3 semanas. Varia. E quais os erros mais comuns que você observa nas organizações hoje em dia? Os erros mais comuns? Eu acho que é a falta de acompanhamento. Aprendi com o meu chefe e existe também a célebre frase dos gestores que é quem acompanha não gerencia, né? Então, não adianta você implantar ações, ter muitas iniciativas e não ter acabativas. Essa palavra não existe, mas um chefe meu dizia isso. Não adianta ter iniciativa se não tem acabativa. Né? Então, assim, você tem que implantar ações e acompanhá-las e medir os resultados das ações para saber se você está chegando onde você se propôs a chegar. Então, as pessoas elas começam muitas coisas e elas desistem. Isso é muito forte, que a gente fala muito no coaching. As pessoas não falham, elas desistem. E a falta de acompanhamento só potencializa essa desistência. Você atua também com técnicas de venda, né? Isso. O que é que você oferece nesse aspecto? A técnica de venda direta, a gente vai desde a definição de meta até o atendimento final do cliente, que é o pós-venda. Né? Então, a gente ajuda muito não só as empresas que querem treinar seus vendedores, mas também as pessoas que trabalham com venda direta, às vezes autônomos. Então, a gente vai desde definir as metas, como criar um plano de ação, como fazer uma prospecção, uma lista quente, como atender o cliente, abordar o cliente, ou como abordar o cliente recebendo ele, ou como chegar até um cliente e vai até o pós-venda, né? Que é o que vai gerar relacionamento, criar relacionamento. E você também dá esse programa de desenvolvimento gerencial. Isso. Né? Fale mais um pouco sobre ele. O programa de desenvolvimento gerencial, a gente alinha o conhecimento dos gestores. Então, a gente vai falar de liderança, de vendas, de gerenciamento de projetos, gerenciamento de processos, implantação de indicadores na empresa, que às vezes elas não têm indicadores. Então, a gente alinha todos os conceitos gerenciais e aí faz o desenvolvimento individual da liderança. Bacana. Também. Carol, quem tiver interesse no seu serviço, onde encontrar informações? Olha, eu tenho um site, que é www.carolinefioravante.com e também tem uma coluna no agendanatal.com.br toda segunda-feira, onde eu entrevisto líderes, empreendedores e também deixo dicas de liderança. Bacana. Olha, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a sua participação e eu deixo o espaço para suas considerações. Gostaria só que as pessoas realmente se conectassem com o que é importante para si, para poder despertar a melhor versão. Beleza. Obrigado, Carol. Obrigada, Alex. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã.
segunda a sexta, a partir das 19h30, você assiste o programa Fé Perfeita,